Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao último vídeo da nossa aula sobre estudos de casos e controles. O vídeo de hoje, então, é a parte 3 da aula, em que nós vamos falar sobre vantagens e limitações. E vocês vão ver, pessoal, que esse vídeo vai ser bastante curto, afinal nós discutimos bastante as aplicações e as limitações dos estudos de casos e controles, quando nós conversamos de cada um dos tipos. Então aqui vai ser apenas um apanhado geral e bem breve. A principal vantagem, ou aplicação dos estudos de casos e controles é que eles permitem identificar fatores de risco de doenças raras, pois o processo de seleção dos participantes do estudo garantem que nós teremos um número suficiente de indivíduos com o desfecho e de indivíduos sem o desfecho. Nas cortes e nos estudos transversais nós não temos essa garantia e, portanto, se a doença for rara, nós vamos precisar ter um tamanho amostral muito grande para que dentro desse tamanho amostral nós tenhamos um número suficiente de indivíduos com desfecho. E se a doença for de desenvolvimento lento, as cortes, de forma particular, vão precisar de acompanhamentos muito longos, adicionando mais uma dificuldade de ordem prática. Portanto, em relação aos estudos de corte, os estudos de casos e controles são mais simples, são mais baratos e são mais rápidos, para que nós possamos estudar doenças raras. Afinal, eles requerem amostras menores, em função do processo amostral, e nesse sentido eles também superam os estudos transversais para a identificação de fatores de risco de doenças raras. Além disso, os estudos de casos e controles não requerem acompanhamento dos participantes, resultando então em um menor custo, um menor tempo e uma menor complexidade para a realização do estudo. A exceção disso, lógico, é um estudo aninhado a uma corte. Porém, pessoal, os estudos de casos e controles eles têm algumas limitações importantes. A primeira delas é que eles são sujeitos à causalidade reversa. Afinal, os participantes são medidos apenas uma vez no momento em que eles são classificados como casos ou controles com relação ao histórico da exposição. Tenta-se reduzir esse problema medindo o histórico da exposição, muitas vezes utilizando um questionário recordatório. E essa limitação também é reduzida quando nós utilizamos casos incidentes, mas como nós conversamos, essa estratégia também tem as suas limitações, principalmente de ordem prática. E essa limitação não se aplica a estudos alinhados a uma corte, sendo então uma vantagem desse tipo de estratégia. E o fato de que muitas vezes nós utilizamos um questionário recordatório para medir o histórico da exposição, cria então a possibilidade de viés de memória similar aos estudos transversais. E é importante, pessoal, entender que o viés de memória pode ser diferencial entre casos e controles. Afinal, é possível que indivíduos com a doença lembrem mais ou se esforcem mais para lembrar do seu histórico de exposição do que os indivíduos sem a doença, por exemplo. E se isso acontecer, nós vamos ter uma comparação distorcida entre os grupos. O viés de memória não se aplica a estudos alinhados a uma corte, como nós vimos num exemplo em que a exposição era um marcador bioquímico circulante, e também esse viés pode ser reduzido quando nós utilizamos casos incidentes, pois o recordatório pode ser mais curto. Por exemplo, se os nossos casos são diagnosticados dentro dos últimos 6 meses, nós podemos excluir do nosso recordatório apenas os últimos 6 meses, não sendo então um tempo tão distante no passado. Utilizando casos prevalentes, talvez nós tenhamos que excluir do recordatório o último ano, ou os últimos 5 ou 10 anos, dependendo da doença, aumentando bastante o risco de viés de memória. Finalmente, pessoal, nós temos o viés de seleção, que é o viés relacionado ao processo através do qual nós selecionamos os nossos participantes do estudo. E como nós discutimos bastante ao longo dos vídeos sobre os estudos de casos e controles, nós vimos que é bem difícil nós implementarmos na prática o processo ideal de amostragem de casos e de controles. E, portanto, esse viés pode ser introduzido no nosso estudo, tanto na seleção dos casos quanto na seleção dos controles. Na seleção dos casos, pessoal, o problema é que frequentemente se acaba utilizando alguma forma de amostragem por conveniência, o que dificulta, como nós já discutimos, identificar a população-alvo referente aos casos. Se nós não temos bem claro qual é a nossa população-alvo, fica muito difícil, para não dizer impossível, com que a gente saiba qual é a população a qual os resultados do nosso estudo se aplicam. E o viés de seleção também pode acontecer dependendo da forma com que nós selecionamos os controles. Como nós discutimos, diferentes estratégias têm diferentes vantagens e desvantagens. Nós discutimos então isso no contexto de controles de base populacional,
controles hospitalares, controles pareados. Também existem outras formas de seleção de controles que poderiam ter outras vantagens e outras desvantagens. Mas discutindo essas três formas aqui, eu já espero que tenha ficado claro que cada uma delas vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. E eventuais vieses introduzidos em função do tipo de seleção dos controles vai ser então um viés de seleção. Certo, gente? Com isso, então, nós encerramos as aulas sobre os estudos de casos e controles e nos vemos então na próxima aula sobre tipos de estudos epidemiológicos, em que nós vamos conversar sobre estudos de intervenção. Então, com essa aula, nós encerramos os estudos observacionais e vamos começar então os estudos de intervenção. Até lá!